gravada a primeira parte. A gente grava a parte da reflexão para que todos possam também acompanhar com a gente depois, né? Quem não consegue entrar pode acompanhar. E na hora que a gente vai fazer os pedidos de oração, comentários, a gente desliga a gravação. Então fiquem tranquilos que nada disso, que essa sala aqui a gente procura fazer uma sala segura, onde as pessoas possam sentir à vontade para compartilhar, sentir à vontade para trazer os seus pedidos, seus problemas para cá conosco. Eu vou iniciar com uma oração, e hoje eu que vou trazer a reflexão. O pastor Wally, algumas partes vai ficar um pouco corrido para ele, então a gente vai dividindo aqui. Está com um trabalho que pega uma parte da quarta-feira também de manhã. Então hoje eu fiz aqui a trazer essa reflexão para nós aqui. Vamos orar então, pessoal. Meu querido Deus e Pai, eu quero agradecer mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. No teu nome fazemos isso, Senhor. Crendo que o Senhor está aqui conosco, no meio de nós, aqui, Senhor. Apesar da nossa distância, nós sabemos que o Senhor está presente, Pai. Pai querido, que o Senhor nos conduza aqui neste momento, nos traga entendimento, nos traga insight, Senhor, para que será apresentado e possamos refletir sobre tudo isso, mas que primeiro possamos ter essa palavra no nosso coração. Que o Senhor fale através de mim neste momento, Pai, que não seja eu falando aqui, mas o Senhor, Pai, que o Senhor me use e possa falar ao coração de cada um aqui. Aqueles que não conseguiram entrar ainda, que o Senhor possa trazê-los, Senhor, eu trago para essa reunião, e tudo isso aqui seja feito para você, para engrandecer o seu nome, Pai. Não seja por nós, seja tudo por ti, Pai. É o que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. A sala de chat está aberta também. Quem quiser ir colocando os comentários, pode fazer isso através do chat também. Eu separei hoje aqui para a gente conversar um pouco. Estou ainda escrevendo um texto sobre um personagem da Bíblia, sobre Noé. E eu acho que, estudando um pouco sobre Noé, a gente traz algumas questões, traz alguns indicativos de como devemos ser e de como deve ser aqueles os quais nós procuramos para ser os nossos mentores, que é o tema que a gente vem tratando aqui, né, sobre mentores. Quem são os nossos mentores, como escolhemos nossos mentores, né, como somos nós enquanto mentores também. Eu acho que a caminhada de Noé, ela é muito relevante, muito inspirativa também, que a história nos apresenta uma pessoa diferenciada de tudo que havia naquele momento na Terra. Noé nasceu vindo da família de Lameque, e quando Noé nasceu, o Lameque fez uma profecia. Disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Mal sabia Lameque que essa terra que o Senhor amaldiçoou, ela ia ser completamente devastada por um dilúvio, né? Águas que dariam um extermínio quase que total da humanidade, por essa ser tão desviada do caminho, né? Mas também a história nos relata ali em Gênesis, no capítulo 5, 6, capítulo 7, que é essa trajetória de Noé. A história registra a total insatisfação de Deus com a humanidade e o desejo divino de exterminá-la. Deus se olhava e não achava ninguém que caminhasse ali conforme
eram os seus preceitos, conforme agradava o seu coração. E a história também registra que Deus diz a Noé que a humanidade estava tão violenta que somente Noé e a sua família seriam salvos disso. Deus tinha decidido não pôr fim a tudo, porque ele salvaria 8 pessoas, né? Noé, seus filhos, sua nora, sua esposa. Mas ele colocaria fim a tudo porque a humanidade estava totalmente corrompida, violenta. Somente eles seriam salvos, né? Porque só Noé e a sua família seriam salvos. Já mostra bem, isso eu coloquei aqui entre aspas, né? Noé andava com Deus. Noé tinha um relacionamento íntimo, ele andava com Deus. Então, havia um relacionamento íntimo, próximo. Noé também foi exemplo, influenciador de sua esposa, filhos e noras. Porque Deus também os trouxe para dentro da arca. E assim eles eram os únicos que agradavam o coração de Deus. Ou Noé, certamente sim, era o que agradava o coração de Deus, mas os outros que estavam ali com ele também usufruíam dessa bênção, dessa graça de Noé. E eu separei aqui algumas características de Noé. A primeira delas é que Noé era um servo fiel e obediente. Mesmo diante da ordem de Deus, que poderia parecer absurda, Noé não questionou a Deus e nem tampouco quis fazer do seu jeito. Né? Imagina que você vive numa região árida, uma região que deve chover 1 ou 2 vezes por ano, e Deus vem e fala, constrói uma arca, né, no meio do nada, nem água tinha. Né? E Noé acatou a esse pedido de Deus, essa ordem de Deus. Ele não quis fazer do seu jeito, né? Noé, ele atendeu a todos, né? Ele obedeceu e fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. E ele construiu a arca no meio do deserto. Noé usou as medidas exatas que Deus havia ordenado, usou os materiais indicados por Deus, demonstrando completa submissão a Deus. Completa submissão a Deus. Nada foi do seu jeito, mas sim como Deus havia ordenado. Ali em Hebreus 11, 7, Paulo nos fala, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, depois Paulo fala que Noé, então, ele movido por santo temor, tá? Por obediência, por submissão, servo fiel e obediente. Noé era um servo fiel e obediente. Noé também era focado, né? Ele tinha foco. Nada tirou Noé do projeto. Não se tem um tempo exato da construção da arca, né? Uns falam 100 anos, outros falam pouco menos, mas lendo o texto, a Bíblia relata que Noé, aos 500 anos de idade, tinha seus 3 filhos. E aos 600 anos, o dilúvio começou. Então, no período de 100 anos, Noé teve o chamado para a construção e construiu o barco, construiu a arca. Né? Certamente não levou esses 100 anos para construir, mas foram vários anos, né? Talvez até próximo disso. Pois Deus, em seus planos, orientou Noé a levar na arca sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Então, no total de 8 pessoas. Então, dos 500 anos de Noé até o dilúvio, seus filhos cresceram, se casaram, mas não tiveram filhos até então, porque também não tem os relatos de seus filhos. Embora as crianças nunca fossem contadas, mas nesse texto aqui, o texto fala das mulheres, né, também, das esposas, que também não eram contadas nessa época, né, mas fica claro de que Deus ordenou que Noé levasse sua esposa, seus filhos e noras, né, para dentro da arca. Neste grande período de tempo, Noé manteve o foco. Ele planejou e construiu a arca em meio a dificuldades e a grandiosidade do projeto. O projeto ele era muito grandioso.
trabalhou durante a escassez também de recursos, tecnologia limitada, e em meio à convivência com pessoas totalmente diferentes dele e sua família nuclear. Né? Lembra que a decisão de Deus de ordenar a Noé de construção da arca é porque toda a comunidade, toda a humanidade era corrompida e má. Então, em meio a essa comunidade, Noé construiu a arca, né? Então, imagina se ele não fosse uma pessoa focada, como é que ele ia tratar dessa questão, caminhando em meio a pessoas que devem ter falado de tudo para ele, né? Acho que louco, chamando ele de louco foi o mais tranquilo, né? Vendo ele construir uma arca no meio do nada ali. Não era comprometido, pessoa comprometida. Por tudo que a gente falou até agora, o compromisso de Noé com Deus e com sua família é inegável. Ele conduziu a execução do projeto e manteve seus parentes próximos, né, no caminho do Senhor, dignos de serem salvos do dilúvio e extermínio da humanidade. Então, o compromisso de Noé, não só com o Senhor, mas com a sua família, de trazê-los também para essa situação de salvação na arca, ele manteve a sua família íntegra, manteve a sua família merecedora de estar com ele dentro da arca. Então ele também era um pregador, né? Noé também falava, né, de Deus para os outros, né? Noé certamente teve a oportunidade de falar de Deus durante os vários anos que durou a sua construção. Certamente muitos vieram a ver o que ele estava construindo e as oportunidades de pregar o arrependimento e conversão de Deus. Houveram bastante oportunidades, né? Imagino. Porém, a perversidade da humanidade era tanta, não há relatos de que alguém tenha se convertido aos caminhos de Deus. Pois se houvesse algum convertido, certamente este também se juntaria ao projeto da arca. Né? A gente pode fazer um paralelo com Sodoma e Gomorra, né? Quando Deus ele fala claramente ali, né? Se houvesse um justo no meio de Sodoma e Gomorra, né? 5 justos, 10 justos, 50 justos, né? Que Abraão ficava pedindo a Deus, né? Se havia ou não. E ele dizia, né? Certamente, se houvesse essa quantidade, ou mínima quantidade de pessoas justas ali em Sodoma e Gomorra, ele não destruiria as cidades. Então, certamente aqui, nessa época de Noé, também se houvesse pessoas que minimamente agradassem ao coração de Deus, ele também as salvaria. Mas, certamente, ninguém ouviu ao chamamento de Noé, ninguém ouviu ao que Noé estava fazendo e por que ele estava fazendo, ninguém se converteu ou entregou seus caminhos a Deus. Então, mesmo assim, diante do cenário adverso e hostil, Noé permaneceu fiel a Deus e seu exemplo levou toda a sua família à salvação. Então, certamente, Noé falava desse relacionamento dele com Deus para sua família. E eles se mantiveram aí no caminho para entrar também na arca. Outra característica de Noé que eu percebo no texto é que Noé era extremamente resiliente. Né? Noé estava cumprindo uma ordem absurda aos olhos humanos, iria construir uma arca enorme, um barco de 135 metros de comprimento, com 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura, no meio do nada, né, em uma região árida. Fico imaginando as dificuldades enfrentadas de todo tipo, né, principalmente ouvindo vários desincentivos, até mesmo de seus familiares, né, durante tanto tempo construindo. Será que a sua esposa, seus filhos, falam assim, pai, será que isso é verdade, né? Deixa disso, vamos fazer outra coisa, vamos, sei lá, né? Tentar fazer alguma coisa diferente aqui. Esse barco não vai servir de nada, né? Veja, não cai uma gota do céu, nada acontece. Você construindo esse barco, o barco está pronto e nada acontece, né? Então, certamente, a resiliência de Noé, ela é altamente perceptível aqui no texto, né? Deve ter ouvido vários desincentivos, né? Certamente houve desânimo dos seus ali ao redor dele, né? Como eu falei, tentou até mudar a ideia de Noé. Mas uma coisa que a gente traz aqui é como é que a gente pode aplicar esse relato à nossa jornada, né? Como é que a nossa, inclusive empreendedora no trabalho, como é que a gente aplica
essa história, esse relato, esse exemplo na nossa caminhada, né? Então, primeiro é mantendo, adquirindo as características de Noé, mas como integridade, justiça, comprometimento, foco, resiliência, obediência, fidelidade, amor, coerência, planejamento, execução, mas antes de tudo, total submissão ao Senhor. E esse exemplo aqui dado por Noé, de tudo isso que eu li aqui, de tudo isso que eu relacionei, das características de Noé, integridade, justiça, comprometimento, foco, resiliência, obediência, fidelidade, amor, coerência, planejamento, execução. Eu acho que o principal é a submissão a Deus. Total submissão ao Senhor. Submissão total ao Senhor implica em todas as características que estão faladas acima, implica também em se submeter à vontade do Senhor e empreender não o nosso plano, mas o plano de Deus. A total submissão não é, tive uma ideia, vou construir uma arca e vou entregar isso ao Senhor. Ver o que ele fala, se ele me abençoa nessa jornada. Não. Total submissão é, estou aqui levando minha vida, cultivando minha plantação, cuidando do meu rebanho, trabalhando aqui nas minhas coisas, e de repente Deus vem e fala, constrói uma arca. E aí eu diligentemente tomo esse plano para mim, esse projeto para mim, e eu construo essa arca. Então isso é a submissão total, né? Isso é, mesmo diante de um plano que parece ser absurdo, né? Às vezes até incompreensível, mas a gente assume de que Deus tem um plano melhor e maior para a nossa vida, então a gente vai nessa execução, né? Submissão total. Não é pensar em tudo e pedir a bênção de Deus para os seus projetos, mas dizer humildemente, eis-me aqui. Use-me como quiserem seus maravilhosos planos, pois estes são perfeitos, e torná-los como seus próprios planos, né? Eis-me aqui. Qual é a grandeza dessa palavra, dessa frase, né? Essa curta frase. Eis-me aqui. Estou aqui. Olha eu aqui. Estou à sua disposição. Me usa. Me usa como são os seus planos, né? Me considera na execução dos seus planos. Isso é realmente forte. Não era um engenheiro naval e certamente não tinha o sonho de construir um grande barco. Certamente ele não tinha o sonho de passar sua velhice pescando, navegando, velejando, nada disso, né? Tornou o plano de Deus como seu e empreendeu na construção da arca e na salvação e a continuidade da humanidade. Então, Noé entendeu o plano de Deus, entendeu qual era o propósito daquilo e ele executou aquilo entendendo que dependia dele, dependia do esforço dele a construção daquele barco e a salvação da humanidade. É óbvio que ele tinha a noção de que se Deus quisesse, ele levava as 8 pessoas para o cume do monte mais alto no mundo, essas pessoas poderiam ser salvas ali, né, e todo o resto ficaria alagado. É óbvio que ele sabia que Deus podia de alguma forma exterminar todo mundo e manter os 8 vivos, né? Era óbvio que ele sabia do poder de Deus, era óbvio que ele sabia que Deus teria outros planos, outras soluções para chegar naquilo que ele havia se comprometido, naquilo que ele havia decidido. Mas ele entendeu que aquele plano de construção da arca foi comissionado a ele e ele então tomou aquilo como se fosse dele e conduziu, né? Então ele foi comissionado a um plano que se dedicou por anos da sua execução. Deixou de lado a sua vontade de viver para viver e foi viver a vontade de Deus. Ele foi executar o plano de Deus. Então, para a gente concluir aqui, eu queria trazer três breves reflexões. Na verdade, 4 reflexões aqui que eu tenho elencado nesse texto que eu escrevi, né? A primeira Noé construiu uma relação de verdadeira comunhão com Deus. Tão forte que a Bíblia relata que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Como é a nossa relação com Deus?
Vivemos fazendo a nossa jornada ou nós buscamos fazer a jornada que Deus escolheu para a gente? Nós fazemos nossas jornadas a sós ou buscamos caminhar com Ele, assim como Noé fazia? Como é a nossa jornada? Como é a nossa caminhada? Uma outra pergunta que eu trago, né, para reflexão. Em meio a tanta degradação numa humanidade, uma sociedade extremamente corrompida, né, deturpada, totalmente fora daquilo que Deus gostaria que fosse, Deus encontra quem nesse meio? Nesse meio, Deus encontra Noé. Tão diferente de todos que Deus se propõe a caminhar com ele. Noé não era qualquer um, né? Noé, ele tinha realmente o coração segundo a vontade de Deus. Até que Deus se dispôs a caminhar com Noé. E Noé não se permitiu viver o padrão estabelecido pela geração dele, por aqueles com quem ele convivia. Qual é o nosso grau de tolerância à permissividade? Se todos fazem, eu faço também, ou se ninguém faz o certo, eu vou fazer o certo. Mesmo que só eu faça o certo, ele continua sendo certo. É assim que eu penso, é assim que eu caminho? Ou eu me dobro às práticas usuais do mercado, eu me dobro aos usos e costumes? Como é a minha jornada? No meu mercado é prática dar uma bola para o fiscal, eu faço isso também. No meu mercado é prática eu dar um agrado para o comprador, para eu poder ganhar da meu concorrente, eu faço essa prática também. No meu mercado é prática dar um jeito no pagamento dos impostos, é assim que eu caminho também. Eu vivo nessa prática, nesses usos e costumes, ou eu não me, não me deixo envolver com tudo isso. Outra reflexão que eu trago aqui é quando o projeto é de Deus, ele não afunda, né? Não era formado em engenharia náutica, mas a arca ela não afundou. Ela não seguiu exatamente aquilo que Deus planejou e o empreendimento foi um sucesso, né? Não saia do projeto de Deus para a sua vida só porque você não está vendo nada evoluir ou crescer. Não tome você a decisão de deixar de fazer ou não fazer mais ou abandonar um projeto se Deus não falou para você que era isso. Busque a vontade de Deus naquilo que você está executando. A gente busca realmente essa vontade de Deus ou a gente faz tudo de acordo com a nossa vontade? Hoje eu caminho aqui, bate um vento, eu caminho aqui, bate um vento, eu caminho aqui. Quão consistente é a minha jornada com, com o Senhor? Quão constante é a minha jornada com o Senhor? Quão relevante eu sou nos planos de Deus? E uma última questão aqui. É interessante que em todo o projeto da arca, Deus não mencionou o leme. A arca não tinha um leme. A arca ela andava à deriva, ou não. Ela andava na condução do Senhor. Noé não tinha nenhuma ação sobre a condução da arca. Noé não tinha nenhum poder de conduzir a arca por aqui ou por ali. Noé não tinha a decisão com ele de virar a bombordo ou a este bordo, né? Noé não tinha o controle da arca. É, na busca da caminhada com Deus, quem é que está no leme, segurando o leme? Quem é que está segurando o timão? Quem é que está no controle dessa embarcação? Eu acho que a gente aprende bastante com Noé, né? É,
Quero só trazer, para a gente encerrar aqui, características que eu detectei lendo esse texto de Noé. Homem de caráter, homem íntegro, um homem justo, um homem bom, comprometido, coerente, polêmico até, né? Que não. Mais uma característica, eu acho que ela é inquestionável e acho que é o que a gente tem que ter como foco e buscar, é a comunhão com Deus. Noé caminhava com Deus. Noé caminhava com Deus. Pai querido, é, essa história que o Senhor nos relata na Bíblia, Pai, que o Senhor nos permitiu ter acesso, é uma história tão rica de compromisso, dedicação, submissão ao Senhor, Pai. Hoje, se olharmos ao nosso redor, Pai, não sei, não consigo avaliar qual é a diferença que nossa sociedade vive em relação à sociedade daquela época, Pai. Uma coisa é verdade, o Senhor ainda não nos exterminou, embora nós estejamos trabalhando firmemente para chegar nesse extermínio, ao ver até a condição climática que estamos vivendo aqui. A ganância, a individualidade, a falta de humanidade, a falta de amor no coração, tem nos levado a destruir esse planeta, Pai, que o Senhor amorosamente criou para que pudéssemos viver nele, Pai. O homem tem, dia a dia, destruído a criação. É querido, o Senhor nos ajude, Pai, a, a ter as mínimas características adquiridas em relação a Noé. Possamos ser justos e bons, Pai. Possamos ser, antes de tudo, submissos à sua vontade, Senhor. Submissos aos seus planos, Senhor, e não aos nossos planos. Possamos entender que o Senhor tem planos maravilhosos, muito, Pai, muito acima do que nós planejamos. Nós tenhamos a consciência de, em todo momento, Pai, em toda a situação, entregarmos o nosso caminho, nossas decisões a Ti, Senhor. Nós estejamos prontos, Pai, decididos a ouvir o Teu comando antes do nosso querer. Nós possamos experimentar essa caminhada contigo, Senhor. Experimentar andar com o Senhor. Porque os seus planos são bons e agradáveis, Senhor. Os seus planos são maravilhosos, Senhor. Os seus planos são todos os planos. Não há como duvidar, Senhor. Não há como temer, não há como não crer que aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor para nós. Filhos seus, nos como amados por Ti, Senhor. Porque o seu amor por nós, ele é. Não dá para mentir, Senhor. Não dá para traduzir o tamanho amor que o Senhor tem por nós. Tem misericórdia de nós aqui, Senhor. Humildemente eu te peço, Pai, tem misericórdia, Pai. Nós possamos despertar, Senhor, nos integrar em submissão, nos entregar em submissão a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos permita caminhar contigo, Senhor. Hoje e todos os dias, Pai. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Vou parar aqui a gravação.